Olá pessoal, a questão hoje é a seguinte, é sobre o inquérito 4781 instaurado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que designou para presidir o inquérito Alexandre de Moraes, também ministro do STF. Bom, a questão é a seguinte, um magistrado, primeira questão, um juiz, um magistrado, um desembargador, um ministro, pode requisitar instauração de inquérito? Pelo Código de Processo Penal, sim. O magistrado tem o poder de requisitar a instauração de inquérito. Ok? Há uma controvérsia na doutrina se viola ou não o sistema acusatório. Bom, agora uma outra pergunta. Um magistrado pode presidir inquérito? Bom, essa questão, em regra, a presidência do inquérito compete exclusivamente à autoridade policial. Mas há algumas exceções na lei, tá? Então, a Lei Orgânica da Magistratura, por exemplo, a Lei Orgânica da Magistratura permite que o presidente do Tribunal de Justiça, por exemplo, presida inquérito no crime que é praticado aí por magistrado. Quando o magistrado pratica um determinado crime, não é inquérito policial, vai ser um inquérito judicial presidido aí pelo presidente do tribunal ou por um desembargador que ele designar, ok? Então nós temos na lei orgânica da magistratura uma previsão de presidência do inquérito por um magistrado, pelo presidente do tribunal, ok? No regimento interno do Supremo Tribunal Federal tem uma previsão também, onde o presidente do Supremo Tribunal pode presidir inquérito, pode instaurar e presidir o inquérito ou designar um ministro em relação aos crimes que ocorrem na dependência do Supremo Tribunal Federal. É o artigo 43 do regimento. Então, para o presidente do STF presidir o inquérito ou designar um ministro para presidir, exige dois requisitos aqui. Primeiro, que o crime ocorra nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Evidente que se trata aí das dependências físicas, né? E segundo, que o crime envolva pessoa sujeita à jurisdição do STF. Pessoa sujeita à jurisdição do STF. Então, dois requisitos cumulativos. Que o crime ocorra nas dependências do STF e que o crime envolva pessoa sujeita à jurisdição do STF. Presentes esses dois requisitos, pelo regimento, o presidente do STF poderia instaurar o inquérito e ele mesmo presidir, ou então designar um outro ministro para presidir. Foi o que ele fez. Ele designou o ministro Alexandre de Moraes. O regimento não exige a distribuição do relator, nessa hipótese do artigo 43. Da mesma forma, quando um juiz pratica um crime, o inquérito ele vai ser presidido pelo presidente do tribunal, ou então o presidente pode escolher um desembargador, para acompanhar, que o desembargador atua como longa-manos, não existe uma distribuição. Então aqui a hipótese é similar, não existe a distribuição. O presidente ele escolheu como relator o ministro Alexandre de Moraes. E a rigor, para essa situação, não precisaria da prévia distribuição, porque não se trata de uma ação penal aqui, não é isso? Muito bem. Agora, a questão é se esse artigo 43 foi ou não recepcionado pela Constituição de 88, né? Porque a Constituição de 88 ela consagra o sistema acusatório. Artigo 129, inciso 1 da Constituição, onde se separa as funções de acusar, as funções de julgar e as funções de defender. Ok? Então, se isto violaria ou não o sistema acusatório. Bom, evidente que viola o sistema acusatório se um juiz oferecer a denúncia, por exemplo. Um magistrado oferece a denúncia, que era aquele procedimento judicialiforme, onde o magistrado baixava uma portaria de acusação antes da Constituição de 88. Evidente que violaria o sistema acusatório. Agora, o magistrado presidir uma investigação, ele não está fazendo nenhuma acusação, ele está apenas presidindo uma investigação. Se isso viola ou não o sistema acusatório. Porque se viola, nessa hipótese do regimento do STF,
também viola naquela hipótese da lei orgânica da magistratura, onde uma investigação é presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça. Mesmo depois da Constituição de 1988, há aí centenas aí de inquéritos judiciais presididos por presidentes de Tribunal de Justiça ou por desembargador que ele designar, e nunca houve uma única decisão dizendo que há violação do sistema acusatório nessa situação em que a investigação é presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça. Nunca se decidiu dessa forma, no sentido da violação do sistema acusatório. Tá? Particularmente, eu acho que realmente é ruim esse tipo de investigação corporativa, vamos dizer assim, né? Por membros da própria corporação. Eu acho que quebra um pouco aí, fica estranho perante a comunidade, perante a sociedade, né? A investigação deveria ser por um órgão mais isento, apesar que essas investigações feitas pelos tribunais são isentas, né? Na prática elas são isentas e não violam a imparcialidade. Bom, então, superada essa questão de que se pode ou não presidir inquéritos judiciais, há previsões legais na lei orgânica, no regimento, e nunca houve declaração de inconstitucionalidade ou de não recepção dessas normas. Sempre foi aceito. A questão de dispensar distribuição, também. A lei orgânica diz que o presidente do tribunal pode designar um desembargador, que é longa-manos dele. E aqui no STF, mesma coisa, o presidente do STF pode designar um ministro para presidir esse inquérito. Então, me parece que não há aí o problema desse inquérito instaurado aí pelo ministro Dias Toffoli e presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Me parece que o problema não é formal, deixar claro isso. O problema não está em relação aos aspectos formais, tá? Agora, a outra questão aí é a seguinte. Aqui sim, para que haja esse inquérito, é preciso que o crime ocorra nas dependências do STF. Evidente que esse inquérito foi instaurado para apurar fake news contra os ministros do STF e eventuais ameaças, ok? Evidente que não foi cometido no recinto físico, tá? Então esse aspecto fere aí o artigo 43 do regimento, não poderia ser instaurado porque não ocorreu no recinto físico, tá certo? E o segundo aspecto, ainda que ocorra no recinto físico, o STF só poderia instaurar esse inquérito pessoas sujeitas à autoridade do STF, sujeitas à jurisdição do STF. Quem pratica o crime são pessoas comuns, que não estão sujeitas à jurisdição do STF, né? As pessoas não estão sujeitas. Esses sujeitas à jurisdição aí deve ser interpretada como sendo a pessoa investigada, né? E não as vítimas, né? As vítimas, os ministros do STF, estão sujeitas à jurisdição do STF. Mas quando o artigo 43 do regimento fala em pessoas sujeitas à jurisdição do STF, me parece que ele se refere às pessoas investigadas e não às vítimas. De qualquer maneira, é uma questão de interpretação. Pode ser interpretado também, não, pessoas sujeitas à jurisdição do STF abrange tanto as vítimas ou então os investigados. E no caso aqui, as vítimas são os ministros, então são pessoas sujeitas à jurisdição do STF. Ok? Uma outra questão aí, a Procuradora-Geral da República, ela requereu o arquivamento desse inquérito. Requereu o arquivamento por vícios formais, questionando a legitimidade do STF aí para a investigação. Ok? E o ministro Alexandre não aceitou esse arquivamento, mesmo porque as investigações ainda não haviam se encerrado, né? O inquérito não foi para ela decidir se oferece denúncia ou se pede arquivamento. Não foi para ela porque para se manifestar, né? Mas o inquérito ainda não estava concluído. Bom, vocês devem estar pensando, pô, professor, o senhor está defendendo esse inquérito, então? Eu digo, não estou defendendo esse inquérito. Eu só estou colocando aqui que, sob os aspectos formais, ele é um inquérito, não é o único inquérito presidido por membros da magistratura. Existem outros inquéritos também presididos por membros da magistratura. Não é o único inquérito onde se dispensou a distribuição, porque quando o juiz pratica crime, o presidente do tribunal também pode designar um desembargador para acompanhar. Então também dispensa a distribuição. Mas eu não estou defendendo este inquérito, apenas analisando sobre os aspectos formais. Tá? E a Procuradora-Geral da República, na verdade, ela não tinha atribuição ali, porque
iria suprimir um grau aí do Ministério Público, né? Porque as pessoas investigadas não estão sujeitas à jurisdição do STF, até onde eu sei. Não estão sujeitas à jurisdição do STF. Então, a legitimidade não seria propriamente da Procuradora-Geral, mas sim de um procurador da República aí que atua em primeira instância, se a gente for analisar bem. Porque as pessoas investigadas não estão sujeitas à jurisdição do STF. Então, ela também requereu o arquivamento, mas a atribuição a rigor não era dela, tinha que passar primeiro pelo Ministério Público de primeiro grau para não ter supressão de instâncias, para não ter supressão aí de graus no âmbito do Ministério Público. Bom, o problema desse inquérito, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o problema desse inquérito, o problema maior não é o aspecto formal. Pode dizer, mas os ministros estão investigando fatos onde eles são ao mesmo tempo, eles são os investigadores e são as vítimas. É claro que isso é ruim, é claro que isso fere a imparcialidade, porque eles são os investigadores e são as vítimas. É claro que isso é negativo para a imagem do judiciário. Mas o pior aspecto deste inquérito não é propriamente os aspectos formais, e sim o próprio mérito, né? Esse inquérito ele investiga fatos genéricos, fatos incertos, fatos que ainda nem ocorreram podem cair nesse inquérito. Está tudo caindo lá. Por exemplo, um sujeito postou um fake news, o outro também postou. Não tem conexão nenhuma, não tem ligação nenhuma entre eles, e está tudo ali. Então, está tudo no bojo do mesmo inquérito, sem que haja conexão entre os eventuais crimes. Isso que é uma coisa ruim. Não tem conexão nenhuma e tudo foi jogado no mesmo inquérito. O pressuposto para instaurar o inquérito é que haja um fato típico. Esse é o pressuposto da instauração do inquérito, que haja um fato típico. Primeiro se identifica o fato, para depois se instaurar o inquérito. É assim que funciona. Agora, nesse inquérito, não. Ele foi instaurado para investigar fatos incertos, fatos ainda que não foram identificados. Fatos que não foram identificados. Esse que é o aspecto mais negativo, que acaba gerando aí um temor geral aí para a sociedade. Acaba gerando um temor geral, porque não foi investigado com um fato concreto. O inquérito tem que, primeiro pega-se o fato, depois instaura-se o inquérito para aquele fato. Surgiu um outro fato, um outro inquérito para aquele outro, cada fato um inquérito. Se não tem conexão, cada fato um inquérito, se não tem ligação entre eles. Ok? Agora aqui, o problema maior é esse, fatos incertos, que não se definiu qual é o fato. Isso tem causado a imagem de uma caça às bruxas. A impressão que se causa é que está todo mundo com medo de postar alguma coisa eventualmente ofensiva ao STF. Então isso foi ruim para a liberdade de expressão, ok? Porque quando a pessoa faz ali uma sátira ali do STF ou eventualmente uma ameaça, isso não é a rigor, não é ameaça, que isso aí não tem seriedade. Não tem seriedade, isso não é crime de ameaça, que a intenção real não é ameaçar ninguém. Então nós temos dois valores aí em jogo. A liberdade de expressão, deixa o povo se manifestar, ok? Através, ainda que seja fake news, quem se sentir ofendido, que tome aí as providências judiciais, mova uma ação de indenização, ok? Evidentemente. Mas está em jogo a liberdade de expressão, o direito do povo brasileiro se manifestar à sua maneira e uma espécie de censura, realmente. Está ocorrendo nesse inquérito, a verdade é essa, é uma censura. É uma censura. Você não pode publicar isso aí, qualquer ofensa aí, se publica vai ser retirado. E ainda você vai correr o risco de responder criminalmente. Tá certo? E primeiro retira, presumindo que é fake news, para depois apurar se é ou não fake news. Está tendo uma censura prévia. Foi o que aconteceu aí com aquela informação ali pelaquele site antagonista, a revista Cruzoé. A informação era verídica, né? O depoimento era verídico e foi tirado partindo do pressuposto que era falso. Ok? Então, em resumo é isso. Esse inquérito ele está investigando fatos incertos. Ok? Então está quebrando a normalidade, porque o inquérito policial primeiro tem que ter o fato concreto, para depois ter a investigação. Para cada fato tem que ter um inquérito. Esse é o lado negativo, o pior lado, porque está violando a liberdade de expressão das pessoas. A questão do vício formal,
O pior dos vícios formais que eu visualizo aí não é propriamente a presidência do inquérito por um magistrado, porque isso existe em outras situações. Igualmente, falta de distribuição também existe em outras situações legais. Sobre o aspecto formal, o lado negativo é o fato de os ministros do Supremo serem ao mesmo tempo vítimas e investigadores. Isso também não pega bem para a imagem do Poder Judiciário. É isso, um forte abraço, bons estudos.